Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Estamos a um mês da Jornada Mundial da Juventude, que trará milhares de jovens de todo o mundo a Portugal. Olhamos esta semana para a participação política da juventude no nosso país. Será que existe um real desinteresse dos jovens pela política? As atuais formas de participação política envolvem realmente os jovens? Que lugar é que eles têm no quadro político? E será que a voz dos jovens é mesmo escutada pelos políticos? Convidámos para este programa dois políticos jovens, Margarida Balseiro Lopes, vice-presidente do PSD, e Miguel Costa Matos, deputado do PS. De resto, o deputado mais novo do Parlamento português, são os convidados do programa desta semana. Bem-vindos, obrigado pela presença. Margarida, numa conversa que tivemos há um mês, numa conferência que a Renascença organizou também sobre a questão do ativismo e política, a Margarida sublinhava a ideia de que uma coisa é ouvir os jovens, outra coisa é compreender os jovens. E nós em Portugal compreendemos os jovens, ou os políticos compreendem os jovens? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu diria que os políticos compreenderão os jovens quando começarem verdadeiramente a responder àquelas que são as suas principais preocupações. Porque uma ideia que muitas vezes paira no ar é que os jovens não se interessam e estão desligados da política. E eu sou sempre adepta de olhar para os números, para os estudos, e que nos mostram que isto não é verdade. Ainda há pouco tempo a Católica fez um estudo que dizia que 90% dos jovens daquela amostra já tinha votado. E que dizia depois, e isto é que é importante reter, que só 17,5% destes jovens é que tinham filiação partidária. E, portanto, muitas vezes confunde-se a política com os partidos. E, portanto, isto está errado, porque os jovens têm causas, têm preocupações, têm problemas, têm opiniões sobre esses problemas. Aquilo que nós temos de fazer como responsáveis políticos é dar resposta a esses problemas, porque só assim é que nós vamos conseguir valorizar a opinião dos jovens e credibilizar o exercício da atividade política. Mas isso tem um desafio. Por um lado, a ideia de que os partidos são essenciais à democracia e, portanto, a confusão entre partidos e política, de certa forma, também tem que existir, por um lado, e por outro lado os partidos vivem na contingência de ter que, para subsistir, trazer esses jovens também para a militância partidária, não é? E é muito salutar, porque neste mesmo estudo, apesar de só 17,5% ter filiação partidária, quase 35% tinha participação em associações. Portanto, o ativismo, que foi tema de uma conferência que realizámos há muito pouco tempo, e portanto, o que importa é, independentemente da filiação partidária e desses jovens estarem ou não filiados, de ter a capacidade de responder aos seus anseios, porque esta é a melhor forma que nós vamos ter de garantir que a política tem uma imagem mais positiva e que os partidos também, porque eu de facto subscrevo o entendimento que os partidos são essenciais à democracia e, portanto, nós precisamos de valorizá-los, de credibilizá-los, para dessa forma também moralizar a atividade política. Miguel Costa Matos, os políticos compreendem os jovens em Portugal? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Os políticos falam nos assuntos dos jovens. E acho que nós dizemos que os jovens vão participar mais quando os políticos resolverem os problemas deles. É um problema na medida em que nós corremos o risco de eternamente tentarmos resolver os problemas dos jovens e encontrarmos dificuldades em realmente fazê-lo a um ponto de satisfação da nossa geração, que será sempre inconformada, que terá sempre um conjunto de dificuldades. Nós temos a obrigação de tentar responder melhor aos desafios da precariedade, da habitação jovem, mas eu não penso que devemos esperar por um ponto de chegada. O problema está mesmo em nós conseguirmos colocar centralidade nos temas dos jovens, o que é a mensagem política, na forma da mensagem política. Nós vemos partidos que têm mensagens inovadoras, como por exemplo a Iniciativa Liberal, a captarem bastante jovens, e os partidos mais estabelecidos, como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que são os nossos partidos aqui dos interlocutores deste debate ou desta conversa, são partidos que muitas vezes têm mais dificuldades em conseguir inovar na forma. Na forma, em particular. E também, eu diria, nos protagonistas, em quem faz as mensagens. Portanto, é não só o quê,
que é a mensagem, mas também como se passa a mensagem e quem passa a mensagem. Ora, há um estudo da Gulbenkian que nos diz um conjunto de coisas sobre como que os jovens percepcionam a sua participação política. E, de facto, eu concordo com a Margarida que os jovens participam politicamente num conjunto de causas, no ativismo, mas muitas vezes sentem-se afastados dos partidos políticos. E nós temos responsabilidades nisso. O problema está não tanto em eles sentirem se são compreendidos ou não, mas em se são ouvidos, se a sua participação é consequente. Porquê que os jovens participam no ativismo ou participam nas redes sociais e não participam nos partidos políticos? Ou nas eleições. Ou nas eleições. Porque é que nós de facto achamos que os partidos políticos são essenciais, mas qual é que é a função que eles realmente prestam à sociedade? E a função que eles prestam é poderem ser um canal através do qual as ideias das pessoas, as preocupações das pessoas podem ter uma materialização, uma transformação. E o estudo da Gulbenkian diz-nos isto de uma maneira muito clara: é a autoeficácia política. Os jovens querem, para saírem do sofá ou deixarem de ir namorar para poderem estar uma tarde numa atividade política, querem sentir que a sua voz foi ouvida e que fizeram alguma coisa com ela. E tem sido isso uma das coisas que nós, enfim, na Juventude Socialista, temos tentado dar a volta às nossas atividades para colocar no centro delas a opinião de quem participa nelas e para depois ter um caminho direto para que elas entrem como um projeto de resolução, um projeto de lei. Mas qual é a dificuldade, Miguel? A dificuldade é que nós habituámos a construir partidos políticos que são muito de cima para baixo, que ouvem pouco, cujas principais iniciativas são conferências com, enfim, pessoas muito sábias a palestrarem, e é importante nós ouvirmos e aprendermos, mas os jovens querem também poder dar a sua opinião. Por muito que um orador seja eloquentíssimo a falar dos problemas da juventude, há um velho mote do associativismo juvenil que é nada para os jovens sem os jovens. E, de facto, o problema está que muitas vezes tentam construir soluções para a nossa geração à revelia dessa mesma geração. Nós tivemos a sorte de conseguir ter exemplos concretos de como é que passámos as ideias dos jovens que participam na nossa estrutura para a realidade. A transição automática das bolsas do secundário para o superior, a lei de bases do clima, o direito ao esquecimento para os sobreviventes de doença oncológica, que também já falámos diversas vezes aqui na Rádio Renascença. Isto são, enfim, maneiras de nós podemos dizer às pessoas: venham para os partidos, porque aqui eles não são mais a abanar bandeiras ou a entregar folhetos. As vossas ideias realmente contam. E é isto que é a diferença entre apenas sermos compreendidos e sermos escutados e podemos participar mais efetivamente na vida política. Margarida, é preciso que os partidos então arrumem a sua casa primeiro e, sendo exemplo, será mais fácil os jovens participarem na política também por via dos partidos? Isso como é evidente, quer dizer, os partidos têm de dar o exemplo. E eu concordo com o Miguel na necessidade de ter nos partidos mais jovens a serem porta-vozes dessas preocupações. Mas é importante que sejam de facto porta-vozes das preocupações dos jovens e que não sejam porta-vozes das preocupações dos partidos junto dos jovens. Esta diferença é significativa, porque para eu ter alguém com 25 anos com o mesmo discurso de alguém de 50, o elemento distintivo desaparece. E é isso que acontece agora, Margarida? Às vezes acontece, eu tenho pena que isso assim seja, porque por muito importantes, e o Miguel falou de algumas medidas que eu considero importantes, a questão do direito ao esquecimento, a questão da transição automática das bolsas de estudo, são medidas importantes. Mas olhando para o grosso daquelas que são as preocupações da maior parte dos jovens, nós vimos há pouco um estudo da Fundação José Neves dizer que o prémio financeiro para quem estuda, e nós estamos, e bem, sempre a dizer aos jovens que devem estar a investir na sua qualificação e capital humano é fundamental, o prémio financeiro desceu de mais de 50% para cerca de 27%, entre quem estuda e quem não estuda. Qual é que é a mensagem que eu estou a passar a estes jovens? Nós, o ano passado, tivemos quase 140 mil pessoas com o ensino superior completo a sair do país. Nós já tivemos fenómenos de imigração, mas nós estamos mesmo a perder o talento, a geração mais qualificada de sempre. E é essencial encontrar respostas, porque os salários são de facto baixos. Acho que o Estado podia dar o exemplo e reduzir a carga fiscal para permitir que ficassem com mais rendimento disponível para pagar casa, para pagar as suas despesas essenciais, para terem também lazer, porque é um elemento fundamental, para que consigam ser felizes e realizar aqueles que são os seus projetos de vida, aqueles que entenderem no exercício pleno da sua liberdade. Os partidos têm de ter esta capacidade e os jovens políticos
e os políticos que também não são jovens, quer dizer, eu não deixo de olhar com muita preocupação para vários problemas que enfrenta a geração mais velha do nosso país, quer dizer, eu acho a questão intergeracional, não? Exatamente, a questão intergeracional, a preocupação com a sociedade como um todo é essencial. Há aqui um ponto que no início que falámos, Margarida, que tem a ver com a questão dos partidos. Há de facto um foco, nós vemos o estudo da Gulbenkian e há também essa informação, de facto o ativismo vive também um confronto em relação ao sistema. O sistema muitas vezes é a política e até são os partidos. Não há aqui o risco da semente de um certo populismo poder entrar pelos jovens, ou isso? Em que sentido? No sentido de perceberem que o sistema que melhor nos serve talvez não seja essa democracia como ela existe hoje. O populismo não vai resolver os problemas. Isso está já provado. Mas o populismo só cresce quando os partidos tradicionais falham. Ou seja, quando eu há pouco dizia resolver os problemas dos jovens, os problemas das pessoas, é fundamental. Porque é o desalento, é a insatisfação, é a desilusão que faz com que essas pessoas, sejam jovens ou menos jovens, olhem para essas soluções mágicas, simples e fáceis, que naturalmente não são soluções, e que procurem ali um porto de abrigo que não é porto de abrigo nenhum. Portanto, eu considero que é fundamental, mais do que olhar para os populismos, é olhar para os partidos tradicionais e de perceber de que forma é que eles conseguem arrepiar caminho e concretizar. A política tem de ser percepcionada como o instrumento que temos de transformar a vida das pessoas, de torná-la melhor. E se isso não acontecer, sim, provavelmente vão olhar para soluções com discursos mais extremistas, mais populistas e que, ao final do dia, continuam sem resolver os problemas das pessoas. Miguel, mas a política, se é a arte do possível, confronta-se com a exigência do impossível por parte dos jovens. Isto vem de há muitas gerações e perpetua-se. Todas as gerações assim pensam. Como é que se resolve esta equação? E é por isso mesmo que o discurso dos jovens não deve ser os portas-vozes dos partidos junto dos jovens, mas também não pode se limitar apenas aos assuntos da juventude. Nós muitas vezes vemos que os líderes das juventudes partidárias, movimentos juvenis, são sempre convidados para falar de juventude. Quando é para falar de política externa, quando é para falar do clima, aí o inconformismo dos jovens já não é conveniente. Eles só podem falar dos temas deles, dos empregos, dos salários, que são temas absolutamente fundamentais. Ora, aí, de facto, é importante o confronto, é importante o sonho. Nós corremos o risco de ter uma geração que não sonha, que não tem perspectiva de viver melhor que os seus pais. Isso é absolutamente dramático. Mas eu acho que não ajuda também quando nós temos, em vez de um rigor, um consenso sobre determinadas matérias, no sentido de realmente procurar soluções, optamos por um discurso que gera confusões. Os jovens pensam muitas vezes, eu não percebo nada de política porque eles têm os mesmos objetivos, mas estão sempre à bulha uns com os outros e não chegam realmente a um entendimento sobre aquilo que pretendem. Ora, vejamos, por exemplo, o caso do populismo, que ainda agora estávamos aqui a conversar sobre ele. Nós, infelizmente, no nosso país, tivemos durante muitos anos um consenso sobre direitos humanos que hoje em dia está a ruir, porque há um líder do principal partido da oposição que diz que, mais do que o problema do populismo, o grande problema do nosso país é o socialismo, em que nós vemos, de facto, que uma geração que devia estar concentrada em unir-se em torno da democracia e dos direitos humanos, tem no líder da principal juventude partidária da oposição uma pessoa que é incapaz de criticar o Chega quando eles estão a vandalizar o debate democrático no São Solene do 25 de Abril. E estas são coisas que de facto nos devem preocupar, porque temos hoje em dia muitos jovens pelo nosso país fora que pensam, de facto, como estava a perguntar, que os partidos do sistema não estão a fazer o suficiente. E se nós não somos capazes de dizer que aquela não é a maneira correta de discordar, que pôr em causa, que dizer que não há racismo estrutural, como o Dr. Rui Rio disse, não é o caminho correto para o nosso país. Nós temos de facto de reconhecer as enormes divisões e fraturas que o nosso país tem. Isso não vamos a lado nenhum. E não devia haver também uma conversa maior entre jovens que pensam que têm certamente causas comuns e atravessam os partidos? Sem dúvida. Acho que temos que pensar qual é que é a plataforma Vocês para isso também acontecer. se confrontam, quer dizer, as juventudes partidárias também se confrontam muito. Sim, mas a democracia tem que ser um confronto construtivo. Ora, vejamos, por exemplo, o caso dos salários. Todos nós concordamos que é muito alarmante a questão da imigração, a questão dos baixos salários dos jovens. E é um problema que tem percorrido governos de diferentes cores. E o que eu não compreendo é como é que nós não podemos chegar a um entendimento como geração, como partidos que são, enfim, os partidos que têm-se alternado na governação, sobre quais é que são os instrumentos que de forma consolidada, estruturada, no longo prazo, vamos adotar
para aumentar o nível salarial do nosso país. Ora, enfim, isto não se faz apenas desejando que aconteça, abanando uma varinha mágica. A questão da carga fiscal é importante. Nós temos vindo a reduzir a carga fiscal. Uns poderão dizer que pudesse fazer mais, outros poderão dizer que deve-se fazer menos. Agora assinámos um acordo com os patrões nesse sentido. Porquê é que não fazemos um grande acordo de regime, um grande pacto entre o PS, PSD e a sociedade civil para acordarmos o aumento dos salários? Do salário mínimo, mas também do salário médio. Eu acho que isto era um bom sinal que dávamos aos jovens que, enfim, vale a pena fazer política, que não estão cá apenas à luta uns com os outros, mas que têm o interesse do país em mente. A luta uns com os outros é também parte da democracia e do debate político, quer dizer, nascer para a política nasce também de perceber que uma pessoa tem uma ideia e outra pessoa da nossa idade tem outra ideia. Não há uma falta de atenção a isso nas idades mais tenras. Com isto quero dizer, não poderíamos ter um investimento maior no ensino secundário, ao nível de clubes de discussão, que pudessem trazer mais a política naquilo que é também o próprio currículo escolar, independentemente, para que as coisas não sejam só um convívio de matraquilhos e de ping-pong. Como é evidente, ou seja, em primeiro lugar, concordar que, de facto, é essencial que existam alternativas na democracia e, portanto, por muito que seja importante o diálogo entre os partidos, é essencial que os partidos tenham diferenças nas soluções que oferecem. E por isso mesmo é que há partidos diferentes, porque as soluções que preconizam são distintas uns dos outros e, portanto, isso não tem tema. Acho que é essencial aumentar a literacia e o conhecimento que os jovens têm em relação ao sistema político, mas à própria democracia em si. À democracia e todas as suas componentes. Questões estão, se calhar, para quem está a trabalhar hoje em dia, como é o meu caso, é muito simples, a questão fiscal, até porque é a minha área também de especialização, mas são questões que são importantes para os jovens, até para a vida adulta. Esse tipo de conteúdos eu acho que na escola, seja com disciplina própria, seja numa lógica transversal, que é importante que exista. Mas não existe muito. Não existe muito, mas sabe, às vezes também não é fácil levar para as escolas ou mesmo para universidades e politécnicos eventos partidários, porque não querem ter conotação política. Mas podem existir sem ter a componente partidária, quer dizer... Pois, claro. Existem disciplinas de cidadania, quer dizer, é suposto que isso se discuta na escola. Sim, mas, nota, eu até estava a ir ao extremo, no ensino superior isso também acontece, de haver instituições que não promovem ou às vezes nem recebem eventos dessa natureza. E mesmo que sejam de natureza partidária, não tem tema nenhum, desde que seja oferecido ou que seja disponibilizada a todas as forças políticas, quanto mais debate houver, melhor. Para mim é essa, para mim, uma das riquezas da democracia, não tem tema. E acho que nos falta isso, falta-nos sentido crítico, falta-nos tolerância de ouvir opiniões diferentes e de abrir as escolas, de abrir as instituições de ensino superior também a esses debates, porque... a política está em tudo da nossa vida, portanto, discuti-la faz parte do exercício diário também pleno dos nossos direitos. Miguel Costa Matos, é possível abrir mais as escolas e o sistema educativo a estes debates? Há uma dimensão que, sem dúvida, que é a participação dos partidos nas escolas e no ensino superior. Aqui há uns ciclos eleitorais atrás, houve uma regulamentação, já não me recordo se um decreto-lei, uma portaria, que dizia que qualquer força partidária que pedisse uma escola, uma sala numa instituição de ensino superior, podia fazê-lo. Não sei se foi particularmente bem ou muito usada, mas era importante porque, de facto, nós muitas vezes batemos à porta e dizem-nos que não. E esse confronto de ideias era salutar de poder levar aos jovens. Mas eu concordo consigo que isto é bastante mais além do que isso. Nós temos uma disciplina de educação para a cidadania, que é obrigatória no ensino básico, no ensino secundário e optativo, é integrada em cada um dos currículos, que já se sabe que quando se está a ensinar para um exame tem-se muito pouco tempo para ensinar a componente de cidadania, componente cívica do programa de português ou do programa de história, não é? Nós precisávamos, porventura, de pensar em ter componentes mais
fixos, com lugar cativo nos horários dos jovens, também no ensino secundário, que é a altura em que nós despertamos mais para os assuntos da cidadania, que estamos mais próximos da idade de ir trabalhar, de pagar impostos, mas também na necessidade de procurarmos uma casa para irmos estudar para longe da casa dos nossos pais, etc. E, portanto, isso seria importante encontrar esse espaço e, porventura, de pensarmos num modelo de avaliação. Sabemos que a educação física era algo desvalorizada antes de contar para a média e não podemos achar que se os conteúdos de filosofia podem ser avaliados, que os conteúdos de cidadania não podem ser avaliados. Enfim, e há uma dimensão que, pelo menos para mim, foi como eu comecei a ter uma participação cívica mais ativa, que foi o associativismo, e eu acho que tinha todo o valor em nós arranjarmos uma maneira de estimular as escolas a realmente terem mais associações de estudantes. Porque é um primeiro contacto com a noção de sermos representados e sermos representantes, de elegermos quem é que nos representa, de termos que fazer alguma coisa, temos de ter um projeto, de podermos ter um impacto na vida daqueles que queremos representar. Mas é o primeiro viveiro das juventudes partidárias, como sabem, as associações de estudantes. E isso é algo assim tão negativo? Não estou a dizer que é negativo, mas é verdade. Eu penso que isso é natural, que as pessoas que têm um interesse por representarem os outros, depois procurem fazê-lo fora do contexto escolar. E, portanto, isso é algo que nós, naturalmente, procuramos, aqueles que são os dirigentes associativos, no sentido de desafiá-los a continuarem o seu percurso fora. Eu acho que as escolas, as juventudes partidárias devem ser escolas de quadros, de futuros políticos, de saberem liderar equipas, de conhecerem o território, de conhecerem o que está a ser feito, mas é importante que sejam, sobretudo, escolas de valores, porque a política sem valores está sujeito aos interesses particulares e não ao interesse geral, e sobretudo um movimento para transformar a sociedade. Aqueles que querem estar apenas na política como uma rampa de lançamento para uma carreira na política, em primeiro lugar, a política não pode ser vista como uma carreira, mas em segundo lugar estão-se a esquecer que devem aproveitar o agora para demonstrar que a sua participação é muito mais apenas do que uma oportunidade do futuro. É já um valor de presente. E que é assim que nós vamos poder inspirar outros jovens a quererem aderir às juventudes partidárias, porque de facto esse investimento de tempo, também de dinheiro, compensa apenas na medida em que, não é na medida em que nós vamos ganhar a seguir ou um emprego ou um lugar de representação política, é assim na medida do impacto que deixamos na nossa sociedade, seja no nosso bairro, no nosso concelho ou no nosso país. A política como carreira não tem boa imprensa, nem sequer tem boa opinião, muitas vezes nos jovens. Já falámos isto uma vez sobre a questão dos maus exemplos que eventualmente podem não ajudar também muitas vezes à ligação entre os jovens, neste caso os partidos, ou mesmo até o interesse pela política, a ideia de que, aliás, aquele estudo da Gulbenkian que eles diziam, a política não está no Parlamento, a democracia não pode nem deve acabar nas urnas, e se calhar há uma imagem negativa sobre jovens deputados que eventualmente ali chegam. Margarida, isto vai demorar algum tempo a mudar ou já está diluída essa eventual má imagem? Bem, sobre essa questão há muitas coisas a dizer. Não está diluída. Não. A má imagem mantém-se. E provavelmente, empiricamente, provavelmente está pior agora do que há 10 anos e do que há 15 anos. E, portanto, é o que é. O que é importante? Não confundir carreira política com carreira profissional. Ter uma carreira política eu acho saudável. Acho ótimo que as pessoas tenham carreira, tenham um histórico, vão construindo. Agora, isso não é profissão. Isto é que é fundamental as pessoas perceberem. Muito bem. Andar de lugar em lugar político e não ter experiência profissional no privado ou na administração pública, mas sem ser em resultado da militância partidária, Certo. Isto é muito importante, não é? Porque é só assim que as pessoas nos respeitam. E depois, porque o exercício da atividade política deve ser sempre feito em liberdade. E nós só temos a liberdade quando temos opções. Quando já fizemos, ou vamos fazer, ou faremos, porque temos essa possibilidade de fazer outras coisas na vida. Agora, quem apenas faz a política como profissão, bem, em primeiro lugar, eu tenho logo dificuldade em perceber este conceito, porque a política não é uma profissão, a política é uma missão, não é? E as pessoas têm de estar permanentemente livres, desapegadas para criticar, para serem elas mesmas. E isto implica necessariamente liberdade, autonomia, é aquela carta de alforria que torna um político verdadeiramente autónomo em relação ao partido também, porque as pessoas, não é normal que pensem sempre
todos os dias e sobre todas as decisões, exatamente. Quer dizer, há um partido, como estou aqui a lembrar, Portugal, onde isto acontece, mas na maioria dos partidos, na democracia, não é suposto que isso aconteça. É suposto, a maior parte das vezes, estarmos de acordo. Mas é também normal e é salutar que existam essas diferenças. A liberdade de voto, não é? É a liberdade. A liberdade das pessoas serem elas mesmas, terem sentido crítico. E, portanto, para mim isso é importante. Que as pessoas tenham carreira profissional e que tenham carreira académica e que tenham outras dimensões preenchidas da sua vida. Segundo tema, as pessoas que fizeram da carreira ou que fazem da carreira política como uma carreira profissional existem, mas é um número residual em relação à maior parte dos jovens que têm participação política. Aquilo que eu disse na conferência que foi realizada há uns dias, e repito, é que não podemos confundir uma pequena parte com o todo. Eu percebo que existe esta confusão, mas eu tenho a obrigação como responsável político de dizer que a maior parte dos jovens não dependem da política para nada. Podiam estar, trabalham, estudam, podiam estar ou estão muitas vezes em associações, ONGs, no Banco Alimentar, em vários movimentos e, além disso, têm envolvimento político. E, portanto, isto não pode ser um anátema, isto não pode prejudicar estes jovens. Isto tem de ser um elemento distintivo diferenciador, porque são pessoas que têm preocupações com a sociedade, com os outros. Portanto, até porque eu encaro a política como um exercício permanente de empatia com os outros. Sim. É aquela ideia inicial de olhar e compreender os seus problemas, porque só assim é que vamos ser capazes de encontrar as soluções. E, portanto, sim, é fundamental credibilizar, mas também demonstrar que ter participação política não é um problema, que é uma mais-valia. Não pode, é a vida daquela pessoa estar resumida àquilo. Isso é que é essencial. Miguel, sente muito o preconceito de este jovem está ali, que experiência de vida tem ele? Que é muitas vezes um preconceito que é colocado em relação ao jovem. E se sente na pele ou não? Sim, eu acho que é natural sentir, não é? E a nossa vida são também feitas de circunstâncias. Eu tive um estágio não remunerado, como tantos jovens. Trabalhei numa empresa privada por opção e por concurso, e não pela minha militância partidária. Fui para a função pública porque a minha área na economia, sendo as finanças públicas, era o melhor sítio para trabalhar na minha área. Mas enfim, muito pouco tempo depois fui trabalhar para o António Costa, para o gabinete dele, exatamente porque, enfim, achei que não deveria recusar um convite para trabalhar no gabinete do Primeiro-Ministro, mas a minha opção, enfim, quando eu idealizei a minha carreira profissional, nunca seria de ir logo para a política, seria de ter um percurso profissional com muitos e bons anos, antes de enverdar por este caminho. E acho que é isso o normal. Como é que um jovem se defende da ideia de você não tens muita experiência para estar aqui neste lugar? Como é que se defende? Qual é o contra-argumento a este? Eu penso que nós, a única maneira de contra-argumentarmos isso é, em primeiro lugar, demonstrando os nossos limites de, sim, eu tenho uma carreira para a qual espero voltar, sim, se alguma coisa algum dia puser em causa os meus valores, eu saio sem qualquer tipo de problema, porque tenho essa liberdade e esse outro caminho, mas também na medida em que nós podemos deixar um impacto, ou seja, contrariar esta ideia de que nós fazemos política não tem qualquer tipo de valor. É nós dizermos que quando fui ao Odmira visitar os migrantes, que depois ali tirei a necessidade de nós reforçarmos os centros locais de apoio à integração de migrantes, e no último orçamento fizemos isso, que quando temos trabalhado os temas da saúde mental e conseguimos no último orçamento reforçar o número de psicólogos nas escolas e no ensino superior, que houve essa ligação, que, enfim, se hoje em dia temos comissões bancárias limitadas no MBWay, que isso se deve a deputados jovens, no caso um projeto de lei que tive o prazer de liderar e um grupo de trabalho tive o prazer de coordenar, que conseguiu fazer essa transformação no Parlamento. Ou seja, nós temos que dizer que sim, ter jovens no Parlamento faz a diferença, que eles não são apenas mais uns que estão lá para fazer número, mas que têm ideias, que são ouvidos e que conseguiram fazer alguma coisa por isso. Ou seja, nós nunca vamos poder libertar-nos do anátema, do estigma de que pronto, aconteceu, fomos para lá muitos jovens, é verdade, fui deputado muito jovem, mas temos que poder dar valor, dar conteúdo a essa responsabilidade que os portugueses, os nossos partidos, mas sobretudo os portugueses nos confiaram. E portanto daí nós podemos fazer alguma coisa com o lugar que tivemos. E enfim, os processos legislativos que me têm ocupado, para mim me permitem enfrentar um conjunto de associações, os meus eleitores, também a minha consciência, de forma muito tranquila, e até, eu diria, algo orgulhosa. Há muito por fazer, mas permite-nos dizer, sim, estes
3 anos e meio como deputado já permitiram deixar algum impacto na sociedade portuguesa. Margarida, como é que se consegue resolver aqui um pequeno, enfim, não sei se é uma equação, chamar entre o facto de muitos jovens de facto mobilizarem-se nos ativismos e até do ponto de vista político, mas não eleitoral ou não partidário, em causas específicas, quando é necessário ter também, sobretudo na política, uma visão global, uma visão estratégica de país, ou seja, como é que se passa desta visão parcial dos problemas a uma visão mais abrangente, holística sobre o rumo do país, no fundo? Não será difícil convencer o jovem a sair da sua bolha temática que lhe preencha o seu gosto da ação política e de ativismo? Sim, os jovens mobilizam-se hoje muito por causas. Eu não estou certa é de que, relativamente aos outros problemas que a sociedade tem, não tenham opinião. Tem. Muitas vezes falta é perguntar qual é. E de depois sermos consequentes com isso. Ou seja, se eu perguntar a um jovem que está no mercado de trabalho, achas que pagas muito pouco de impostos? Em termos de mercado de habitação, achas que o Estado está a fazer o que devia? Como é que achas que está o mercado de arrendamento? Esse tipo de... Estou a dar estes exemplos, que são as questões mais básicas que qualquer jovem na idade ativa tem de lidar. Tem opinião, uma questão de eu lhes perguntar. E, portanto, o facto de terem causas, eu acho isso altamente meritório. Que uma pessoa se deixe inquietar por um problema que muitas vezes nem é seu, é um problema de outros. Estou-me a lembrar da questão da crise migratória, quando em 2015, em 2016, especialmente nessa altura, houve vários movimentos de jovens que levaram ajuda humanitária, etc. À Grécia e a outros países. Ainda bem que olham até para fora do país e se deixam envolver e mobilizar por esse tipo de causas. Aquilo que de forma transversal deve acontecer, nós devemos aumentar a literacia, voltamos à formação, à discussão de não ter medo de debater, de ter opiniões diferentes com a urbanidade, como é evidente, com o respeito pelos outros, mas de debater, de estimular o debate e de fazer esses debates de forma descomplexada, ou seja, de facto, se calhar usar os canais tradicionais muitas vezes não faz muito sentido, usar as redes sociais também para isso e estar onde os jovens estão, não é? Faz-me imensa confusão muitas vezes os políticos que têm medo da rua, de estar com as pessoas e que se fecham em gabinetes. Não, isto não pode ser. A política é o exercício de representação dos outros, portanto, eu tenho num limite e o mínimo que tenho de fazer é de conviver com aqueles que eu represento. Miguel, a rigidez não devia ser também atalhada na questão do sistema eleitoral e maneiras diferentes de votar? Se o jovem está tão metido na eletrónica, porque é que não temos voto eletrónico? Porque é que ele não pode votar mais cedo, a questão do voto aos 16 anos? A questão do sistema eleitoral é de facto relevante. Eu não sei se o voto à distância, que no fundo podemos votar, por exemplo, no nosso smartphone a partir da praia, se fosse o caso, que seria a melhor maneira de nos convocar para a solenidade que é escolher os nossos representantes políticos. Agora, sem dúvida que outros países têm votação antecipada, votação eletrónica em locais de voto, em assembleias eleitorais, enfim, no nosso país são maioritariamente realizadas, por exemplo, nas escolas, e acho que isso seria positivo. O voto aos 16 anos é algo que também a Juventude Socialista e eu próprio defendemos há muito tempo, até porque permitiria, como existe, por exemplo, noutros países, que exista uma consciencialização para a prática eleitoral durante o período da escolaridade obrigatória, que o nosso país é difícil a ver porque o voto é só a partir dos 18 anos e, portanto, isso é uma dimensão. Mas eu diria que o próprio sistema político tem que pensar em reconfigurar-se. Este nosso sistema em que nós temos círculos eleitorais com 48 pessoas, como é o caso de Lisboa, e círculos eleitorais com 2, como é o caso de Porto Alegre, enfim, é um bocado... afasta os eleitores dos eleitos. E, portanto, nós temos que pensar em uma reforma do sistema eleitoral para um modelo provavelmente com círculos uninominais, em que haja uma maior proximidade, e com círculos de compensação nacional. É o modelo alemão, também é um modelo que temos já nos Açores,
e que permitam, no fundo, a quem é eleito poder ter mais liberdade, mais sentido crítico e não estar tão dependente do cacique do partido que o vai colocar no lugar mais acima ou mais abaixo na lista partidária. E eu acho que isso seria muito importante para que os jovens realmente sentissem que a política é um espaço de liberdade e não apenas o espaço das máquinas partidárias, e que as máquinas partidárias se podiam abrir para a opinião deles. Enfim, tudo isto implica naturalmente que os partidos saibam comunicar melhor as suas ideias. Hoje em dia pertencer a um partido é quase visto como um cadastro, mas devia ser um exercício de coragem, um exercício de afirmar os nossos valores, e nós devemos aceitar que as pessoas possam ter apenas opinião sobre uma ou outra causa, mas devemos ajudar e tentar explicar o que é, enfim, as ideias que estão por detrás da nossa maneira de ver o mundo, e tentar, enfim, passarmos apenas da pergunta de achas que pagas muitos ou poucos impostos para, então, o que é que desses impostos devem servir? Se pagas menos impostos, como compensamos isso com menos serviços públicos, ou com serviços públicos mais eficientes? Ou se o mercado de arrendamento devia mudar, como é que ele devia mudar? Quais são as outras políticas que podemos adotar? E convidar as pessoas para passarem daquilo que o Saramago dizia que era um país que era um monte de palha a arder, para sermos de facto um país em que o nosso rio de preocupações desagua em respostas concretas, porque se as pessoas estão constantemente a alimentar-se de frustrações sem soluções, serve de pouco. Margarida, vamos terminar, fez um discurso sobre nação solene de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República. Se tivesse que discursar nos 50 anos de 25 de Abril, o seu discurso estava completamente atual, o que é que mudaria, o que é que acrescentaria naquilo que disse? Muitas coisas, infelizmente, estão atuais. E, portanto, eu olho para esse tipo de efemérides, de datas, como momentos em que devemos agradecer, ou recordar, ou evocar a história. Mas, mais do que isso, nós devemos de perspectivar o que está para a frente. E eu acho que só dessa forma é que nós estamos a respeitar o legado que nos deixaram. E, portanto, nos 50 anos do 25 de Abril, é olhar para as aspirações de quem fez a Revolução em 74 e de perceber que há muita coisa que não se cumpriu. Mantinha o mesmo discurso que fez? Muitas coisas estão atuais, não é? Nós olhamos para o estado da educação, olhamos para o estado da saúde, quase 1.700.000 pessoas sem médico de família, olhamos para a questão do caráter intergeracional e da solidariedade e percebemos que os jovens olham para o futuro e não têm esperança, e eu acho que esse é o elemento que a mim mais me incomoda, é o desalento, é de um jovem hoje olhar para a frente e de não ver futuro. E eu acho que isto é que devia incomodar, mas também de incentivar e de mobilizar os políticos, os responsáveis políticos, a serem mais exigentes desde logo consigo próprios. Miguel Costa Matos, se o desafiarem a fazer o discurso no próximo 25 de Abril, qual é a mensagem que eventualmente poderia estar à cabeça da sua página em branco para começar a prepará-lo? Eu penso que é preciso dizer que a democracia está realmente em risco, que os direitos humanos dos portugueses estão realmente em risco. E estão em risco não só por aquilo que é a ameaça de uma extrema-direita ou de uma direita que põe em causa o Estado Social, que é a conquista determinante do 25 de Abril, além da democracia, mas que, de facto, esse discurso está a contaminar cada vez mais. E em vez de nós cultivarmos o desalento, nós temos de cultivar a esperança. Nós precisamos de poder olhar para como hoje em dia temos menos desemprego jovem e subimos 40% o salário dos jovens, para pensarmos como é que podemos subir os outros tantos que faltam para a Europa, como é que nós podemos elevar a fasquia, como nós podemos aumentar a ambição do nosso país. E isso não se faz apenas convidando as pessoas a emigrar, seja porque deviam sair da sua zona de conforto ou porque apenas sabemos dizer mal do nosso país. Nós temos que saber reconhecer os milhares de empreendedores e empresários que têm feito a nossa economia crescer muito mais do que cresceu a algum momento desde os primeiros dias da nossa integração europeia. Mas temos que pegar nisso e sermos muito mais exigentes e conseguir canalizar isso para que a nossa geração encontre cá salários semelhantes àqueles que encontra na Europa, para que encontre casas, para que encontre perspectivas de futuro. E é esse cultivar da esperança que acho que, com ou sem discurso no 25 de Abril, a minha geração tem essa enorme responsabilidade de trazer ideias e soluções para essas tantas interrogações que fazem com que um jovem pense que a primavera da vida é tão difícil de viver, como nos cantava Rui Veloso.
Miguel, Margarida, obrigado por terem vindo aqui ao Da Capa à Contra Capa. O programa vai estar disponível na íntegra em podcast. É um genérico original de Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos, Marina Duarte e José Pedro Frazão. Na próxima semana falamos sobre outro tema.